Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estamos aqui de vídeo novo, de pijama. E como vocês podem ver, é sobre um tema que é muito querido para mim, que é para falar sobre esse jogo, que é o Outras Crônicas de Nárnia. Essa noite eu separei para gravar 2 vídeos sobre alguns jogos meus mesmo. Então o primeiro que eu vou falar é sobre Outras Crônicas de Nárnia. Nárnia na minha vida foi um cenário de fantasia que amadureceu muito lento. A primeira vez que eu li as Crônicas de Nárnia foi em 2005. E eu estava muito na vibe do Senhor dos Anéis, muito mesmo. E eu confesso que em 2005 eu não entendi muito bem qual que era a proposta da Nárnia. Eu li esperando encontrar algo parecido com o Senhor dos Anéis. E as Crônicas de Nárnia é muito diferente do Senhor dos Anéis. Tem uma linguagem muito mais simples, realmente voltada para um público mais infantil, mais infanto-juvenil. E na época eu não entendi, não que eu desgostei, eu gostei, mas realmente não me apeteceu muito. Até que, alguns poucos anos atrás, eu peguei para reler de novo o volume único que eu tenho, tá aqui em algum lugar. Tem algum lugar da estante aqui. E aí minha cabeça explodiu, eu saí pesquisando tudo que eu achei sobre Nárnia e se tornou um dos meus cenários de fantasia favorito, e eu chego a dizer, heresia das heresias, que atualmente eu gosto mais do universo de Nárnia do que da própria Terra-média, que eu também gosto bastante. O meu segundo vídeo de hoje vai ser sobre um jogo meu na Terra-média, que é o Viagens através da Terra-média. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre Outras Crônicas de Nárnia. Por que eu resolvi fazer esse jogo? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho na geral o que é Outras Crônicas de Nárnia. Outras Crônicas de Nárnia é um jogo de escrita baseado muito no Quill, né? Acho que a principal influência é o Quill, embora as mecânicas sejam bem diferentes, e que aproveita o fato do universo das Crônicas de Nárnia ter vários elementos que não foram definidos, ao contrário do Tolkien, que definia cada história, cada pedaço, passava numa árvore, aquela árvore tinha uma história. O C.S. Lewis ele deixou muita coisa em aberto. Para você ter uma ideia, sequer o mundo em que se passa as Crônicas de Nárnia tem um nome, porque na verdade Nárnia é o nome de um país dentro de um continente que tem outros países, como a Arquelândia, a Calormânia, tem as ilhas, e o mundo em si não tem um nome, para você ter uma ideia. E tem várias coisas na história, nas Crônicas de Nárnia, que ficam em aberto, e eu achei que isso foi feito propositadamente por C.S. Lewis para que os seus leitores, no caso eu, pudesse imaginar. Então eu criei o Outras Crônicas de Nárnia. Qual que é a proposta? Você interpreta ou um humano, que é geralmente uma criança, um adolescente, que é transportado para Nárnia, e lá você cumpre uma missão que foi dada pelo próprio Aslan, que é o senhor daquelas terras. Ou, uma segunda possibilidade, você interpreta um animal falante que habita Nárnia. Igual que a proposta do jogo, ele é descrita, mas você não escreve no momento em que joga. Esse que é o legal. Eu peguei o próprio conceito de crônica. O que é uma crônica? Dentro do meu conceito que eu adaptei aqui, uma crônica nada mais é do que o registro de algo que aconteceu depois que ele aconteceu, utilizando principalmente a memória. Então, nesse jogo aqui, a proposta é que você jogue e você, durante a jogatina, você anote o mínimo possível, só o necessário para manter o registro das características, dos atributos, dos testes, e que você espere passar alguns dias, você registre isso na forma de uma crônica, que pode ser desde meia página até um conto de 20, 25 páginas, aí você decide, através da memória que você tem daquilo que você jogou. Tem me rendido excelentes histórias, e não é só isso. Na verdade eu quis aproveitar para fazer um compilado
de Crônicas de Nárnia, porque ao contrário do que acontece com o Senhor dos Anéis, que você tem estudos e tudo mais, as Crônicas de Nárnia tem estudos muito do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista de universo não tem muita coisa. Então eu compilei tudo que eu achei e coloquei nesse material que tem 44 páginas, se eu não me engano, algo assim, 40 e poucas páginas, não chega a 50, mas que até onde eu sei é o maior compilado que tem do universo. Então tem lista de todos os lugares que aparecem nos livros com uma pequena descrição, tem lista de todos os personagens, de todos os livros, tem um resumo da história de maneira geral, tem alguns debates sobre o que é Nárnia, onde fica, por quê, sobre Aslan. Então, acima de tudo, foi um compilado que eu fiz de Crônicas de Nárnia, em que todas as informações estão aqui de forma bem rápida. Como é que funciona o sistema? Você constrói um personagem. O personagem ele tem 5 atributos, que é coragem, esperteza, luta, diplomacia e conhecimento. Você tem 6 pontos para distribuir da forma que quiser, sendo que você pode deixar atributos com 0 pontos. E aí você vai criar uma história, e ao longo dessa história você vai realizar 10 testes. Cada atributo vai ser testado 2 vezes e não pode ser mais testado. Como é que funciona o teste? Você taca 2 dados de 6 lados, você rola, soma o valor do atributo e o resultado tem que ser 9 ou mais. Isso se você quer uma crônica mais desafiadora. Se você quer uma crônica menos desafiadora, você pode considerar o número como 7. Taca 2 dados, soma o valor do atributo e o resultado tem que ser 7 ou mais. Aí você escolhe. Ou até mesmo ficar no meio termo e decidir isso como 8, que seria uma crônica que não é nem fácil, nem tão épica e difícil, que fica no meio. E se depois desses 10 testes você tem que ter tido sucesso em pelo menos 6, ou seja, metade mais 1. Se você tiver 6 sucessos, quer dizer que a crônica se conclui de uma forma positiva. Se a quantidade de sucessos nos testes for menor que isso, quer dizer que a crônica vai terminar de uma forma negativa. E aí depois você espera passar um dia, ou 2, ou uma semana, você vai escrever a memória que você teve dessa aventura. Basicamente é isso. Ele trabalha muito com tabelas, então assim que você criar o seu personagem, você vai rolar em algumas tabelas. Por exemplo, tabela de como foi a sua viagem para Nárnia. Você rola um D10, foi através de um portal misterioso, através de um quadro mágico, através de um guarda-roupa enquanto você dormia, seguindo uma trilha na floresta, tem várias formas. Depois você vai rolar na tabela de lugar, aonde de Nárnia ou do mundo, porque tem alguns lugares fora, em outros países, que você foi parar. E depois, tão importante quanto, você rola um D6 para ver em qual tempo da história de Nárnia você foi parar. Será que foi durante o reino invernal da Feiticeira Branca? Durante o reinado dos 6 Pedro, Lúcia, Susana e Edmundo? Depois disso, durante o reinado dos 6 Telmarinos? Durante o reinado do Príncipe Caspian? Antes do reinado da Feiticeira Branca? Depois do reinado do Príncipe Caspian, ou um período desconhecido? E aí você passa a ter, e depois disso, como toda crônica, você rola na tabela de missão, para ver por que você foi chamado para Nárnia. Ou, no caso de você estar interpretando um animal falante, por que você foi escolhido para cumprir essa missão. E depois você tem tabelas de encontros, tabelas de objetos, tabelas de descritores. Tem uma tabela que eu peguei de empréstimo de alguns jogos, tem tabela de distância e tempo de viagem, porque quase todas as aventuras vão envolver uma viagem. Então aqui, quanto a distância percorrida, quanto tempo vai gastar, tipos de terreno, tipos de estrada, clima, tabela de nome de personagem, tabelas de ação e de sujeito, oráculos de sim e não, tabelas de acontecimentos. Então são várias tabelas que, na verdade, assim, eu fui pegando de vários lugares e fui compilando, adaptando para o cenário. Então essas tabelas, na verdade, você pode usar para outros jogos. Por exemplo, a tabela de descritores, ela serviria em qualquer cenário de fantasia.
A tabela de encontros, tabela de missão, tudo isso é bem voltado pro universo de Nárnia. Tem me rendido muitas aventuras bem interessantes e eu coloquei algumas regras opcionais que permitem que você use esse sistema para o jogo em grupo. Porque eu dou aula, eu tenho um projeto de RPG com crianças, né, dos meus alunos, e eu achei que ia ser muito bacana introduzir o universo de Nárnia, então eu criei uma versão bem simples do sistema, tanto é que o combate é feito através de um único teste, só que no livro eu coloquei algumas regras adicionais. Quer ver o que tem aqui nas regras adicionais? Testes menores, além desses 10 testes, você pode realizar outros testes que não vão contar no número total. Você tem uma regra opcional que aí você passa a ter pontos de vida, os combates passam a ser em rodadas, ou seja, é um sistema que você pode jogar em grupo também. Então, até onde eu sei, galera, não tem nenhum RPG de Crônicas de Nárnia. Eu sei que tem livros-jogos, que eu até disponibilizei no meu blog. Tem uma aventura para D20 que eu achei não sei aonde, mas que não é tão interessante assim. Mas jogo mesmo, até onde eu sei, em português esse é o primeiro, mesmo sendo não oficial, com regras próprias. É um material que eu me orgulho muito de ter feito, apesar de eu ter... não tá com uma edição profissional, editoração profissional nem nada, né? Basicamente é um documento que eu preparei no Word, fiz uma formatação que eu achei interessante e soltei, ou seja, não é nada profissional, mas é um material feito com muito carinho e que eu pesquisei bastante. E que eu gosto bastante desse material. Ele está disponível lá no nosso grupo do Solo RPG. E fica de dica aí para quem quer conhecer mais o universo de Nárnia. De repente você não quer nem jogar, mas você quer conhecer um pouco mais. E de repente se interessar e ler os livros, que são muito bons. Recomendo demais. Ou para quem realmente quer jogar umas aventuras mais inocentes, mais infanto-juvenis, porque são aventuras bem simples mesmo, assim como são as aventuras das próprias crônicas. E eu vou ficar bem feliz se você jogar isso, ou se isso te servir de alguma forma, seja o jogo em si, sejam as tabelas, ou seja, para te levar para o universo de Nárnia dos livros da literatura. Um abraço para todos e a gente se vê.